Pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo de História de Mato Grosso, desta feita analisaremos a guerra contra o Paraguai, a chamada Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Este que foi o maior conflito armado que o Brasil se envolveu ao longo do século XIX e que teve em Mato Grosso um de seus principais palcos. Várias batalhas foram travadas em território mato-grossense. Mato Grosso vai fazer parte como um dos principais palcos da Guerra do Paraguai. Inclusive, o território mato-grossense será invadido e ocupado pelas tropas paraguaias. A porção sul do território da província de Mato Grosso será sitiada pelo exército inimigo. Primeiramente, vamos analisar a política externa do Segundo Reinado. Um dos objetivos básicos do Brasil, no que tange a sua política externa ao longo do Segundo Reinado, foi a manutenção do equilíbrio na região do Prata, porque era de fundamental importância, principalmente para a comunicação com a isolada província de Mato Grosso. É por esse motivo que uma das preocupações básicas da política externa brasileira era conseguir a manutenção do equilíbrio na região da Bacia Platina. Afinal de contas, o Brasil possuía muitos interesses econômicos na região. Por esse motivo é que o Exército Brasileiro irá promover sucessivas intervenções militares no Uruguai e também na Argentina, para fazer valer os interesses econômicos brasileiros nessa região. Portanto, podemos dizer que o Brasil assume no século XIX, ao longo do Segundo Reinado, uma postura imperialista, chegando até mesmo a intervir na política interna de seus vizinhos, no caso o Uruguai e também a Argentina. O interesse brasileiro era manter a livre navegação através da Bacia Platina, porque este se constituía no acesso mais rápido e seguro para a isolada província de Mato Grosso. Durante esse período vão ocorrer algumas hostilidades entre o governo paraguaio e o governo brasileiro. Primeira hostilidade é o fechamento da navegação pelo Prata. O presidente paraguaio Francisco Solano Lopes irá fechar a navegação através do Rio Paraguai. Isso em represália à intervenção militar brasileira no Uruguai, onde o Brasil irá tirar os blancos do poder e colocar os colorados. Os blancos eram aliados do governo paraguaio. Essa atitude brasileira de intervir na política interna do Uruguai irá fazer com que o governo paraguaio feche a navegação através do Rio Paraguai. E a navegação pelo Rio Paraguai, meus amigos, era a maneira mais eficaz de se alcançar a província de Mato Grosso. Fechando a navegação pelo Prata, isolava-se o território mato-grossense. Um outro ato de hostilidade paraguaia foi a prisão do vapor brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso o governador nomeado da província, Frederico Carneiro de Campos. A prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda é considerada o estopim que vai deflagrar a Guerra da Tríplice Aliança, a guerra contra o Paraguai. O aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso o governador nomeado Frederico Carneiro de Campos, é considerada o início, a deflagração da Guerra do Paraguai. Em seguida, nós temos a invasão paraguaia ao território mato-grossense, ocupando a porção sul do território, que corresponde ao atual estado de Mato Grosso do Sul. No desenrolar da guerra, nós temos a formação da Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai,
forma-se a Tríplice Aliança para combater o governo paraguaio de Solano Lopes. A Tríplice Aliança foi celebrada em 1º de maio de 1865. Formação da Tríplice Aliança, recapitulando, composta pelo Brasil, Argentina e pelo Uruguai para combater o Paraguai do presidente Francisco Solano Lopes. No mapa vemos as principais batalhas da Guerra do Paraguai, travada ao longo de 5 anos, entre 1865 e 1870. Como os senhores podem verificar no mapa, Mato Grosso se constituiu num dos principais palcos da guerra. Inclusive, teve seu território invadido e ocupado pelas tropas paraguaias. Corumbá, Miranda, Bela Vista, Nioaque, são áreas da província de Mato Grosso que caíram em mãos inimigas durante o contexto da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança. Como é que estava Mato Grosso no início do conflito? Isso é muito importante, entendermos quais eram as condições da província de Mato Grosso, quais são os fatores que permitiram que Mato Grosso se tornasse uma presa fácil diante do exército paraguaio. Mato Grosso apresentava sérias dificuldades de comunicação com o litoral brasileiro, principalmente com o Rio de Janeiro, capital do Império. A província de Mato Grosso representava, portanto, a parte mais fragilizada da fronteira oeste, mais despreparada militarmente, a parte mais frágil. E o presidente do Paraguai sabia disso. O Paraguai já havia investigado e tinha consciência de que a província de Mato Grosso era a mais fragilizada, a mais suscetível de ser invadida pelo exército paraguaio. Afinal de contas, a província de Mato Grosso era precariamente militarizada. E a defesa do território mato-grossense será feita pelos militares, também pelos índios, pela população livre e pela população escrava. Sob os ombros destes segmentos é que recairá a tarefa de defender a fragilizada província de Mato Grosso. Primeiramente, nós temos o avanço das forças paraguaias. No início da guerra, o exército paraguaio irá marchar em direção ao território brasileiro, invadindo a fragilizada província de Mato Grosso e ocupando o sul do território mato-grossense, Dourados, Corumbá, Miranda e Nioaque. Ou seja, a porção sul do território mato-grossense é ocupada pelo exército paraguaio. Diante dessa ocupação, diante dessa invasão e ocupação... Olá, meus amigos! E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso super curso da PGE 2016 para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um super curso, um curso super competitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só, o custo de técnico custa apenas 10 de 25 e o de administrador 10 de R$30. O melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera, esse aqui é o material dessa videoaula aí que você acabou de assistir. Essa pequena aula aí demonstrativa, nós temos muito mais aulas aí do curso. Então vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e faça o download da aula. Ok? Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital
mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lar Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lar Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique lá.